Época desta semana traz Chico Buarque em todo o seu esplendor. O sucesso de seu show, o novo CD, sua biografia e uma exposição de artes plásticas em torno de suas letras. Escândalo bilionário. Petrobras quer cancelar contratos com empresa de plataformas marítimas, cujo dono é acusado de estelionato. Cresce o número de mulheres que engravidam a partir dos 40 anos. Saiba o que a ciência pode fazer pela futura mamãe perto da menopausa. Nem Corinthians e São Paulo, nem Atlético e Vitória. O jogo mais comentado, mais misterioso, mais escandaloso desse campeonato não aconteceu no campo, não. Aconteceu na suíte 701 de um hotel de Caxias do Sul. De um lado, um dos times mais populares do Brasil. Do outro, as meninas do Mengão. Léo Batista, o país inteiro quer saber o que aconteceu naquela noite de quarta-feira, depois que o Flamengo perdeu de 3-1 para o Juventude. Olha, Bial, teve uma farra das boas, viu? Duas meninas que participaram da festa contam tudinho aqui no Fantástico. Por volta de meia-noite e 30 eles começaram a chegar. Então, um certo horário, que estavam mais ou menos uns 11 jogadores no quarto. Quantas meninas? 6. Sendo que 4 de Porto Alegre e 2 aqui de Caxias. Houve excessos de bebida, né? Você não cuidou quem bebeu mais, quem bebeu menos, quem bebeu o quê, né? Mas houve excessos. Porque pessoas que veio ao nosso quarto umas 5 vezes na noite, porque ficavam o tempo todo pedindo bebida, porque no frigobar já não tinha mais, entende? Eu fiquei com a taça de informação. Caro Léo, o que acontecia quando o garçom chegava ao quarto para entregar as bebidas? Olha, tinha uma campainha muito engraçada naquele quarto, ô Pedro. Estava todo mundo muito bem, fazendo o que estavam fazendo, tá? Quando tocava a campainha, dava a musiquinha e todo mundo se escondia. Alguns iam para trás da cortina, outros iam para o frigobar, no banheiro, tá? E você só via os pés atrás da cortina, assim, os volumes de gente. Léo, e até que horas foi essa farra? Bom, as meninas contam que foi longe, Pedro. Acabou às 6 da manhã. teve uns 4, né? Que por eles a festa continuaria até no outro dia. Eu nunca vi tanto homem bonito por metro quadrado junto, sabe? Geralmente esses outros convites pra festa, tipo, né? Já são mais barricudos, já tem mais idade, já são mais, sabe? Então, como que eu ia dizer não pra uma festinha assim? No meio da farra, sobrou um tempinho para pedir autógrafos. Teve uma hora que eu pedi licença, só, rapaz, né? Eu vou ter que tirar, né? Difícil achar a caneta, todo mundo pelado, como é que achou a caneta? Não, achamos do hotel. Dona caneta do hotel. Todo mundo assinou. Todos. Todos assinaram. Eu peguei apenas um autógrafo do... né? Até porque não deu muito tempo pra tia estar com os outros. Léo Batista, e como foi o desempenho dos atletas rubro-negros? Olha, as meninas gostaram, mas teve uma hora que ficou no 0-0, viu? Claro, como sempre, tem um ou dois que acontece um probleminha. Tinha um jogador que sobrou na festa, né? Talvez no campo ele até tenha jogado bola, mas aí ele tomou um vermelho. O feinho sobrou. Todo mundo se deu bem. Não, todo mundo se deu bem, o feinho, coitadinho, ele empurrava ele de um lado pro outro, ninguém quis ele não. Agora quero a súmula da partida, Léo. A rapaziada do Flamengo fez bonito lá no Sul? Bom, Pedro, essa aí eu prefiro que elas mesmas respondam, viu? Quero aproveitar para mandar um beijo para os rapazes do Flamengo. Um beijão, viu, rapazes? Foi um prazer enorme. E quando vocês voltarem ao Sul, por favor, nos avise. Será um prazer reencontrá-los. Beijo, viu? Tchau.
atrações no Fantástico desta noite. Nossos repórteres estão a bordo do maior navio do mundo. Um teatro de 1.300 lugares. Exclusivo. O Fantástico antecipa a única música inédita que o rei Roberto Carlos vai lançar neste fim de ano. São a mesma mãe de Deus. Investigação. O que é que aconteceu com as casas que serviram de cenário para crimes famosos? Quem será o maníaco dos consultórios? Ele chegou pra mim e falou assim, se você chorar, eu te mato. A família de Ayrton Senna quer acabar logo com uma dúvida. O campeão deixou ou não deixou uma pequena herdeira? Quem são os pais heróis que mudaram de vida em homenagem aos filhos? É Fantástico, a sua revista eletrônica semanal com Pedro Bial e Glória Maria, daqui a exatamente 30 segundos. Agora você tem uma loja de CDs inteirinha só pra você. www.somlivre.com.br. Você escuta, escolhe e compra o seu CD com toda a segurança pela internet. www.somlivre.com.br. Boa noite. A família de um mito do Brasil, administradora de um patrimônio milionário, quer esclarecer de uma vez por todas. Afinal, Ayrton Senna deixou ou não uma pequena herdeira? O processo está correndo na justiça e só deve terminar com o exame de DNA para verificar se uma menina chamada Vitória tem ou não o direito ao sobrenome Senna. Desde que o mundo é mundo, só a mãe podia dizer quem era o pai de seu filho. O homem dependia da palavra da mulher. Depois daquele beijo, nasciam dramas, romances e tragédias escritos com a tinta da dúvida. Quem é o pai da criança? O exame do DNA foi uma revolução. A partir da análise de pares de cromossomos da mãe, do pai ou de parentes próximos, a ciência pode afirmar, sem margem de erro, o nome do pai. Os juízes e advogados de família se tornaram quase obsoletos diante da prova irrefutável da impressão digital genética. O teste de DNA ele veio trazer conclusões inabaláveis na questão de relações genéticas entre as pessoas, né? A maioria das análises é pedida pelas mulheres, mas há exceções, como Sandro Pereira de Farias, que se viu solitário na fila do exame. Eu me senti um pouco constrangido porque eu talvez era o único homem ali naquela fila. A companheira de Sandro registrou seu filho com o nome de outro namorado. Sandro foi à luta com a disposição de fera traída. Quando eu recebi o resultado do exame, eu quase desmaiei de tanta emoção, de choro, sabe? Elaine Ozuna Bittencourt buscou por 20 anos o reconhecimento do pai. Eu fui conhecer meu pai no dia do DNA. Para ela, ter pai tornou-se uma questão de cidadania. Todo cidadão tem direito de ter um pai. Ninguém é filho, só de mãe. Como Elaine, o menino Carlos Roberto não gostou de ver em branco o espaço do nome do pai na sua primeira carteira de identidade. Quase 300 mil carteiras são expedidas por ano com a mesma lacuna. Eugênia Sacramento afirma que o pai do menino é o ídolo vascaíno Roberto Dinamite. Eu falei pra ele assim, olha, eu não uso remédio, tá? Se eu engravidar, vai ficar, porque eu já tô com 36 anos e não vou tirar. Até agora, Carlos Roberto só tem parentesco no apelido. Bombinha? Mas não é todos não. Não é todos não. Alguns. Alguns de bombinha. Roberto Dinamite nega a paternidade. A decisão desta peleja será o DNA. Não é que gente famosa faça mais filhos do que gente anônima, mas o DNA é uma dor de cabeça para celebridades que pularam a cerca sem cuidado.
Edmundo foi obrigado a reconhecer seu filho com Cristina Mortágua. Até o rei Pelé teve que assumir a paternidade de Sandra Regina, que ganhou no DNA o nome Arantes do Nascimento. Nossa Senhora, me dê a mão. Nosso outro rei, Roberto Carlos, também não pôde negar o filho Rafael. Sai da minha aba, sai pra lá. E o negro gato Alexandre Pires assumiu o fruto de uma aventura adolescente. Não aturo mais o que é namorico de adolescente. E quem poderia imaginar o herói nacional Ayrton Senna, pai? Ayrton! 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 Quando Senna morreu, a mãe da então modelo Marcela Prado, hoje a evangélica Edilaine de Barros Gonçalves, ligou algumas vezes para o laboratório da Universidade do Rio. E ela me solicitou explicações de como poderia proceder o exame na ausência do Ayrton, no caso, né? Depois de anos de boataria, a família Senna resolveu levar a questão à justiça para negar a paternidade de Ayrton. Nenhum parente do campeão aceitou nossos pedidos de entrevista. O advogado da família nos enviou um fax. Eis o primeiro parágrafo. Durante vários anos, em tratativas amigáveis com a Edilaine, os pais de Ayrton procuraram esclarecer os rumores sobre a alegada paternidade dele em relação à pequena Vitória, sem sucesso. Assim sendo, a família do Ayrton decidiu, neste momento, ingressar em juízo para que a questão seja definitivamente resolvida. A lei exige silêncio e segredo durante o processo para preservar a criança. Mas o advogado de Edilaine, ex-Marcela, não tem dúvidas do futuro desenlace. A parecença é gritante, Ela já tem saído com a menina e todos veem que realmente há muita semelhança entre ela e o nosso querido campeão Ayrton Senna. Como semelhança não é prova, só o DNA vai decidir esta corrida. Segundo seu advogado, Edilaine Marcela não está pensando em dinheiro. A Edilaine quer apenas restabelecer a verdade dos fatos. Nós não estamos preocupados com o patrimônio deixado pelo Ayrton Senna. Mas se o DNA assim indicar, a pequena Vitória será a herdeira única e universal de Ayrton Senna. Pra gente ver o que vale um simples sobrenome, um mero par de cromossomos, alguém para chamar de pai. O que você botaria na cápsula do tempo? Uma amostra grátis de mim, as mulheres mais bonitas do Brasil, todos os brinquedos do mundo. O significado da palavra respeito. A carta de Pero Vaz Caminha. Eu guardaria uma foto do meu gato Binho. Uma gravação com os sons da natureza. Navegar é preciso. Se tiver luxo e diversão, então... Terminou hoje em Miami a primeira viagem do Gigante dos Mares. E Maurício Kubrusli estava a bordo. O Voyager of the Seas é muito maior do que o Titanic. Maior no comprimento, na altura, recebe mais passageiros. E a tripulação também é maior. Podem ser mais de 3.000 passageiros. Embarco assim, escada rolante. Nada de escadinha pendurado do lado de fora do navio. E na hora de partir, é preciso olhar para baixo para ver os outros navios. Essa é, digamos, a rua que tem dentro do navio. De noite, bares, lanchonetes. Faz de conta que é a happy hour de costume. Essa parte do navio, por exemplo, parece uma rua de uma cidade, né? E as lojas, compras, aquilo, né, que todo mundo gosta. E a maior roleta do mundo, eles garantem. Isso aqui parece um navio. Não parece um navio. Parece o quê? Um shopping center. Noite de festa na mesma rua. Precisa até cordão de isolamento. Não pode invadir. E tem de participar. Essas janelinhas são de cabines que dão para o lado de dentro do navio outra exclusividade. Se assiste do quarto, ou das varandas, dos andares. Estamos num navio, certo? E isso aqui é o restaurante do navio. Aqui se come muito, quase sempre com muita pompa. A pessoa embarca com o peso e desembarca trazendo alguns quilinhos de volta para casa.
São 10 lugares para comer, 2 funcionando 24 horas. O jeito é começar o dia malhando, ou então, mais suave, jogando golfe. Como o navio é estável, o erro é mesmo de quem não acerta o buraquinho. Alguma vez você esquece que está no navio? Esqueço sempre. Por quê, hein? Porque a estabilidade é muito grande, parece que você está num grande hotel. Também dá para escalar em direção às chaminés. Basquete. Você errou a cesta, não é do navio. Acho que tem que beber um pouquinho para sair balançando. Aí parece que está no navio. Gosta de jazz? Tem. Uma coisinha mais discreta? Mas traz saudades dos bailes da vida. Agora, se meter a mão aqui, o agito é garantido. Como cabe tudo isso num navio? Os elevadores param em 14 andares. Portanto, eles não atendem a todos os 20 andares desse mega transatlântico. Olhando de fora, assim, a gente percebe melhor o tamanho do monstro. Um estúdio de TV, entrevistas e um rink de patinação no gelo, com show todos os dias. Um teatro de 1.300 lugares. Cada noite, um show diferente. Na biblioteca, linha direta com a internet no meio do oceano. R$1 o minuto. Muitos serviços. Hoje eu fiz hidratação de pele. No meio do oceano. Não é demais. Pilotar um gigante assim... Ah, que tédio. Os computadores de bordo fazem quase tudo. E é daqui que se tem uma visão mais precisa do tamanho do gigantinho. Mas no mar, o sol é o grande programa. Hora de descobrir o jeito americano de ir à praia, isto é, à piscina, tomar sol, pegar um bronze. Where are you from? Brasil. Ah, você é do Brasil? Sou. Então é por isso, né? Porque esse maior não tem nada a ver com os maiores americanos, né? Veio do Brasil, importada. Mas de noite, traje a rigor, produção, chique, desfile, elegância e, é óbvio, os exageros de sempre. E brincadeiras também. Nesta festa, todo mundo perde a noção do tempo. O tapete do elevador, Sunday, domingo. Vai sendo trocado, Monday, segunda, Tuesday, terça. Precisa consultar a maquete do navio para não se perder. É grande demais. Eleição das pernas masculinas mais bonitas do navio, mais bem torneadas, mais sexy. O júri feminino tem longa experiência. Os candidatos entram e jogam pesado. Vale até segurar o tchan. Hora do júri decidir. Ao vencedor, a medalha, os aplausos, totalmente demais. Ah, aquele fotógrafo sentadinho ali, esperando quem quer tirar uma foto no estilo Titanic. Ah, aquele naviozinho que afundou. Todo mundo cai na tentação. Um baiano bem que poderia estar a bordo neste cruzeiro de luxo. Mas a sorte se transformou em azar. O homem ganhou a lote, mas não levou. Carlos Ernesto da Silva, 58 anos, é avaliador judicial. Trabalha no Fórum de Porto Seguro. Ele diz que no dia 14 de agosto de 95, esteve nesta casa lotérica da cidade, como fazia toda semana, e apostou na quina da loto. Guardou o bilhete, viajou a serviço e 12 dias depois... Não deu outra, só alegria. Vamos fazer, vamos acontecer. A família fez muitos planos. O sorteio do concurso 134 teve apenas um ganhador. O prêmio foi de R$260 mil. Com o bilhete premiado na mão, seu Carlos procurou a agência mais próxima da Caixa Econômica. Esta aqui na cidade de Eunápolis, perto de Porto Seguro. Mas ao invés do dinheiro, ele recebeu uma notícia. O único ganhador da loto daquela semana não foi ele. A resposta da Caixa frustrou os planos da família. O bilhete não constou na relação dos premiados do concurso 134. Motivo: seu Carlos teria feito a aposta depois do sorteio, já sabendo o resultado. Se houver uma facilidade desta, não seria eu o ganhador, mas sim o agente lotérico e os funcionários dela. Os donos da casa lotérica dizem que a máquina que registrou a aposta do seu Carlos não estava funcionando no concurso 134. Mas pela prestação de contas que a Caixa Econômica exige das revendedoras de loterias, a máquina funcionou sim. Está aqui, ó. Concurso 134. Máquina número 17.142. Registrou 250 apostas. A máquina já foi desativada e não informava o dia nem a hora das apostas.
Segundo a Caixa Econômica, os 250 bilhetes registrados por ela no concurso 134 eram do concurso 136. O gerente da casa lotérica disse que foi um erro na operação. O funcionário ligou a máquina e a máquina está com o concurso errado. O funcionário acusado de ter cometido o erro não trabalha mais na casa lotérica. Ele diz que se lembra de ter registrado a aposta do seu carro. Do seu carro eu lembro, sim, não pode. Mas ele fez a aposta depois do sorteio do concurso 134? Ele fez antes. Aquela máquina se encontrava em conserto nos concursos compreendidos do 134 e 135. O que houve foi um pequeno erro operacional em termos de não atualização do número do concurso. Ele, sabendo que a máquina estava desatualizada, copiou o resultado e fez as apostas. E seria eu tão idiota de procurar a justiça para eu mesmo me condenar? Seu Carlos diz que não cometeu o crime. Quer metade do prêmio com juros e correção. Se eu não acreditar nas loterias da Caixa Econômica Federal, em que eu devo acreditar? Nos jogos ilícitos? Na contravenção? O que houve foi um engano do seu Carlos quando ele acha que compreendia a sua aposta no concurso 134 e, na verdade, ele estava ali concorrendo ao concurso 136. Para a polícia, houve fraude. A casa lotérica admite o erro na hora de fazer a aposta. A Caixa Econômica não reconhece o suposto bilhete premiado. O desfecho dessa história agora depende da justiça. Maldição, medo, mistério. O que acontece com uma casa que foi cenário de um crime? Uma equipe do Fantástico foi investigar, gravando... O que aconteceu com a casa onde o Matheus morava? O apartamento. O apartamento onde ele morava. A porta está lacrada? Deve estar lacrada. O ponto de partida foi descobrir como está o clima no prédio onde morava o estudante que matou 3 pessoas no cinema de um shopping em São Paulo. Lá, nossa produção não consegue nem passar do portão. Não? Por quê? Ordem de quem? Inevitável. O prédio vai ser lembrado pelo caso por algum tempo. Mas será que um crime pode comprometer um imóvel? Para descobrir outras histórias, vamos à polícia. Quantos casos no dia a dia? Nossa preocupação, se você for numa casa, entendeu? Os familiares, por certo, não vão gostar. O japonês aqui na Zona Norte, lá da família de japoneses lá que foi assassinado pelo garoto lá. Nosso arquivo levanta a matéria. O engenheiro Luiz Iqueda. Luiz Iqueda, a mulher e os 2 filhos pequenos foram brutalmente assassinados por um vizinho há quase 10 anos. A polícia não dá o endereço, mas nosso cinegrafista diz que se lembra de ter ido até lá para uma reportagem na época do crime. Nas redondezas, todos lembram da tragédia. Aqui, ó. Essa aqui é a casa? É. Quanto tempo essa casa demorou para ser alugada? Bastante tempo. Aproximadamente 2 anos. É, daí para ser vendida. Mas quem compraria uma casa marcada por uma chacina? Tudo bem com a senhora? Parece que nessa casa aqui houve um crime há uns 10 anos atrás. A senhora sabia disso? Vamos lá para o tanque. Eu gostei da casinha, né? Não tem escada. Dona Vera, 77 anos e muito religiosa, nem imaginava o que estava por trás do preço tão atraente. Aí tinha um guarda-roupa. Desse lado aqui? Lá. E que o casar estava dentro do guarda-roupa. Quando nós viemos, já não tinha mais o guarda-roupa. E as 2 crianças, o Rodrigo e a menina, estariam embaixo da cama. Eu não sabia que tinha acontecido isso aqui. Depois que eu comprei a casa, aí foi contado. Depois de assistir às fitas do primeiro dia de reportagem, a nossa edição define o próximo passo. Conversar com corretores de imobiliárias. A gente não mente, né? A gente omite. Tá? E se a gente contar, com certeza, se a pessoa ligar para isso, ela não vai alugar. Pelo telefone, um outro corretor relaxa e acaba revelando uma história assustadora. Filha de uma ex-proprietária, né? Ela ateou fogo no próprio corpo, dentro do banheiro. É feio, né? Mas já foi vendido esse imóvel a semana passada aqui. Vocês contaram para esse comprador Sem que maneira alguma. O comprador não sabe? Não. Nem imagina que alguém achou fogo. Ele vai tomar uma ducha no lugar que... Deus me livre.
Sem se identificar, um corretor se lembra do assassinato da família de uma manicure. A única pista é o salão onde a moça trabalhou. A gente está aqui há 14 anos, ela ficou com a gente 10 anos. A cabeleireira concorda em dar o telefone de Janete, a única sobrevivente da chacina. Vamos para Jova Rural, no extremo da zona norte de São Paulo. Aqui, ó. Eu não sei onde é, mas eu sei que é no fim da Jova. Finalmente achamos a casa e Janete não está. Se o marido dela estiver aí, eu passo o marido dela. O lugar onde tudo aconteceu demorou 8 meses para ser alugada. Depois disso, em 5 anos, passou por 6 inquilinos. Aqui que foi encontrado as histórias? Foi encontrado uma, detalhe aqui. Aqui estava outra vítima, então, nesse pedaço. Tá toda na minha mente, todo mundo morto. Eu não consigo lembrar, não. O mestre de obras Hermelino Barbosa matou as filhas e a mulher porque não queria separação. O seu Barbosa se enforcou, né? Depois, não foi? Enforcou. Aonde? Pulou daqui, ó. Amarrou a corda aqui e pulou lá embaixo. Nunca teve medo aqui não, né? Eu não. Nem outro Graças nada, eu fico aqui sozinho. Às vezes à noite aqui. Às vezes tem um colega meu que vem aqui, ele entra pra fazer xixi nos banheiros, ele não fecha a porta. Ele tem medo. Meu marido escondeu, mas eu não liguei não. No dia seguinte, a dica de um policial de carreira empolga nossa equipe. Um mistério na região central de São Paulo. Ouro Preto. Um apartamento trancado e vazio há mais de 50 anos. A maldição teria começado depois de um crime passional. No dia 14 de fevereiro de 1948. Ah, o ano que eu nasci. A mulher dá o número do apartamento da síndica. Ela não quer falar sobre o caso, mas às vezes a sorte ajuda na reportagem. Presta atenção na velhinha que por acaso foi captada por nossa câmera. É ela quem vai nos ajudar. Foi aqui mesmo, mas isso mais de 5 anos. Estavam morando, muito bonita, aliás. Veio os dois armados e se pegaram no corredor. Um morreu, o outro foi parar dentro do elevador morto. Segundo uma outra moradora do prédio, o apartamento misterioso foi vendido há 6 anos e reformado. Mas a nova proprietária foi morar fora do Brasil e nunca alugou o imóvel. Eu acho que a situação financeira agora é muito boa. Depois de rodar uma semana por São Paulo, nossa reportagem descobriu que muitos dos endereços da cidade guardam um passado esquisito. Por isso, se a gente puder dar um conselho, na hora de comprar um imóvel, tente saber mais sobre a história daquele local e até conversar com os vizinhos, para não ser pego surpresa. São 9h03, hora de Brasília. Vamos agora a um pequeno intervalo e depois você confere. Vai começar o desfile das melhores músicas do século no Brasil. A febre do consumo. Por que essa gente compra tudo sem parar? É pra já, aquilo fantástico. O complexo do viaduto do Glicério é o símbolo do desenvolvimento de São Paulo e, ao mesmo tempo, de um lado desumano da cidade. Os motoristas que passam rápido por aqui nem percebem que neste mesmo lugar, embaixo do viaduto, funciona uma experiência humanitária. Vamos mostrar o projeto Minha Rua Minha Casa, que só atende as pessoas que não têm onde morar. Espaço Aberto, com Caco Barcelos, nesta segunda, 9h30 da noite. Oi, mãe, tô morrendo de saudade da senhora e do papai, viu, que está aí na fazenda em Goiás. Mas fique tranquilo, que aqui em Uberlândia tá tudo bem comigo e com o Marquinhos, viu? Aqui quem fala é seu filho amoroso, André Naso, Vasconcelos de Uberlândia, Minas Gerais. Tchau. Vai começar a reunião de gente que é 100% viciada em comprar. Quem sofre é o bolso. Janaína Machado não pode ver uma bolsa e já sai comprando. Vou ao shopping, eu vejo uma bolsa, acho que ela tem tudo a ver comigo, eu tenho que comprar uma bolsa. Mas aí o tempo passa e o que faz Janaína? Sai e compra mais bolsas. Pessoas como ela sofrem daquilo que os médicos chamam de compulsão por consumo. Um estudo feito nos Estados Unidos mostra que o cérebro do consumidor compulsivo funciona de forma diferente. Estas são as ondas cerebrais dos viciados em compras antes de entrar no shopping center. E veja o que acontece quando o compulsivo experimenta um casaco novo.
Em muitos casos, essa pode ser uma doença grave, como mostra de Londres o repórter Tunico Ferreira. Lay upon God your failures. David Smallwood reza todos os dias. Ele é um viciado. O esforço para se controlar tem que ser diário. You can still be reconciled with the Spirit of God. David já passou por muitos vícios. No momento, sua obsessão é comprar roupas. Sob severo tratamento psicológico, se limita agora a ter 10 itens de cada peça de vestuário. Ele acabou de doar para a caridade a verdadeira loja de roupas que tinha em casa. I think I had something like 80 shirts. Eu acho que eu tinha, diz ele, algo como 80 camisas, 150 ou 160 ternos, 60 ou 70 calças e 8 ou 9 sobretudos. Eu tinha 4 armários lotados com roupas. Esta clínica em Londres se especializou em tratar desse vício, que aparentemente está na moda. O tratamento é uma terapia de grupo baseada nas reuniões dos alcoólicos anônimos. Dura em média 2 meses. São 3 reuniões por semana. David é um dos pacientes do Dr. Robert Lefevre. Eu acredito que é um problema genético, diz ele. Por exemplo, eu sou viciado em jogo, minha mãe foi viciada em comer, minha avó teve problemas com álcool e meu filho é viciado em drogas. Simon, por exemplo, come demais e compra demais, não se controla. Emma Jane é um caso mais grave ainda. Ela é viciada em cocaína, tranquilizantes, êxtase, a droga das danceterias, exercícios físicos e ainda é uma compradora compulsiva. Cada sessão dura 1h30. Como a fé é fator fundamental do tratamento, as reuniões terminam sempre com uma oração de São Francisco. Em São Paulo, o grupo DA, Devedores Anônimos, também usa a fórmula consagrada pelos viciados em álcool, que segue um princípio básico: viver um dia de cada vez. Evitar gastar só por hoje, né? Porque é difícil não gastar a vida toda, mas só por hoje é uma missão possível. Esta mulher, que pede para não ser identificada, explica quem são as pessoas que buscam a ajuda dos devedores anônimos. As pessoas que chegam ao DA estão normalmente desesperadas porque estão enforcadas em cartão de crédito, em cheque especial, têm dívidas com familiares e não sabem o que fazer para sair dessas. Segundo os especialistas, é fundamental se livrar do cartão de crédito e do cheque especial. A carioca Vilma de Moraes fez tudo isso e superou um vício de 10 anos que destruiu 2 casamentos. Não desejo isso para ninguém, porque você ter uma necessidade de consumo é uma coisa que te corrói, que te incomoda. Hoje, pelo DA, eu estou aprendendo a conviver com a sobriedade de pagar pela minha vida. Se ninguém tivesse feito nada por mim, sabe, talvez hoje eu estaria aí continuando devendo e comprando. Brasília, quinta-feira. Sancionada a lei que estabelece: as escolas só podem aumentar as mensalidades uma vez por ano. A lei permite ainda a expulsão do aluno que atrasar o pagamento por 3 meses. O presidente Fernando Henrique disse hoje que não concorda com a expulsão de alunos inadimplentes no meio do ano letivo e anunciou que o governo pode editar uma nova medida provisória para acabar com as dúvidas sobre as regras de reajuste das mensalidades. Não pode haver reajuste a toda hora, não pode haver 2 vezes por ano. Isso tem que ficar claro que não é assim. Em segundo lugar, não é possível transferir para um custo um conjunto de gastos que não são próprios do custo da matrícula. Então isso, quando estiver claro na lei, nós vamos corrigir para a medida provisória. E também não pode transformar a inadimplência numa pressão contra o aluno, prejudicando o aluno, ele transferindo no meio do ano, que isso não tem cabimento. O ex-deputado José Gerardo Abreu está preso em São Luís. Acusado de ser o chefe do crime organizado no Maranhão, ele passou a madrugada na Polícia Federal em Brasília. O ex-deputado foi levado do hospital onde estava internado desde a noite de sexta-feira. O médico particular de José Gerardo disse que ele tinha tentado se matar tomando tranquilizantes. A direção do hospital e a Polícia Federal desconfiaram que a tentativa de suicídio foi um pretexto para impedir que ele fosse preso.
O ex-deputado José Gerardo de Abreu deixou a sede da Polícia Federal de Brasília às 10h30 da manhã. Tentando esconder as algemas, ele negou as acusações de que seria o chefe do crime organizado no Maranhão. Eu sou inocente. Seguiu escoltado para o aeroporto, onde embarcou num voo comercial. Em São Luís, ele era aguardado por 75 policiais militares, civis e federais. José Gerardo desembarcou com colete à prova de balas. Foi o único passageiro a descer pela pista. No saguão, enfrentou uma multidão. Um dos gritos era da viúva do delegado morto quando investigava a participação do ex-deputado em crimes. Do lado de fora, a família do delegado Estênio Mendonça comemorou a prisão. Um esquema de segurança jamais visto no Maranhão acompanhou o comboio até o quartel da Polícia Militar, onde o ex-deputado vai ficar preso. O ex-deputado José Gerardo de Abreu tem pela frente uma maratona de depoimentos. Até hoje ele não falou à CPI do crime organizado na Assembleia Legislativa do Maranhão. A polícia espera ouvi-lo em 20 inquéritos diferentes que apuram de roubo de cargas a homicídios. E o primeiro depoimento na Justiça já está marcado para as 8h30 da manhã de amanhã, no processo que apura a morte do delegado Estênio Mendonça. Uma atração especial. O Fantástico começa a mostrar, de hoje até o último domingo de dezembro, as músicas mais bonitas do século. É uma retrospectiva do que houve de melhor na música brasileira nesses últimos 100 anos. São 100 músicas selecionadas por um júri de compositores, instrumentistas, cantores, críticos, gente, enfim, que vive, respira a música. No final do mês, em 2 programas especiais, uma segunda seleção vai apontar as mais votadas e aquela escolhida como a música do século. Vamos assistir. 1917, Lenin anuncia a vitória da Revolução Russa. A América declara guerra à Alemanha. Os alemães afundam navios brasileiros. Anita Malfatti expõe sua pintura e recebe a crítica de Monteiro Lobato em Paranoia ou Mistificação. Em 1917 é lançado pelo telefone o primeiro samba gravado no Brasil. 1986, ano de Gonzaguinha. Pés no chão, cabeça nas nuvens, o moleque não é amigo do rei. Ele sim, é o rei em seu universo de rua e por isso, como poucos, entende de liberdade. É pragmático em sua revolta, sai pelos circuitos universitários com violão afinado e humor feroz. É operário da palavra, senhor do seu ofício de fazer bom verso, carpinteiro da canção que voa pelas estrelas. Ele mesmo não quer ser estrela, quer ser o que é. Povo e amigo do povo, cantador da resistência, eterno aprendiz da esperança. A gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de panaca. 1937. Getúlio dissolve o Congresso e implanta o Estado Novo. Humberto Mauro estreia seu filme O Descobrimento do Brasil. Jorge Amado publica Capitães de Areia. E Orlando Silva lança Carinhoso, um dos maiores sucessos de todos os tempos da nossa música, com mais de 200 gravações. Ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim, foge de mim. Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso e o muito que te quero, sinto parou. 1978, um cardeal da Polônia assume a chefia da igreja. João Paulo II é o primeiro papa não italiano desde o século XVI. O mundo entra no embalo da discoteca. John Travolta é o rei. A febre vem para a televisão. Dancing Days de Gilberto Braga e direção de Daniel Filho faz um enorme sucesso. Caetano também, com a música que ele compõe para o Roberto. Por isso essa força estranha.
1939, Hitler invade a Polônia. O mundo em guerra se apaixona por Vivian Leigh e Clark Gable em O Vento Levou. Em 1939, Ari Barroso compõe Aquarela do Brasil, que acabou virando nosso samba de identidade. Todo mundo gravou. Terra de samba e bandeira, Brasil, pra mim, pra mim, pra mim, Brasil. São 9h20 no Brasil. E atenção para o que vem por aí. Ainda esta noite, a Basílica, abalada por um tremor de terra, reabre as portas. E a seguir, por que será que a pele desse bicho vale tanto? $1.200 uma bolsa dessa. O Fantástico volta logo. A literatura, o prazer da escrita, o pensamento dos escritores. Estes personagens apaixonantes que podem mudar nossas vidas. Espaço Aberto, com Pedro Bial. Toda quinta, 21h30. Atenção, adolescente desaparecido. Ednilson da Silva Santos, 17 anos. Desapareceu no mês passado em Aracaju, Sergipe. Qualquer informação, Disque 0, o número da operadora e depois 79211-1708. Segunda Delegacia Metropolitana Aracaju. Vitória da ala moderada no Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, encerrado hoje em Belo Horizonte. Mais da metade dos 940 delegados elegeram o deputado José Dirceu para o terceiro mandato como presidente do PT. Os moderados também conseguiram que o partido rejeitasse o uso da palavra de ordem fora FHC. O problema é que alguns setores insistiram em transformar a questão do fora FHC contra a nossa vontade numa questão de vida ou morte do encontro do Pereira. A aventura da família brasileira que está atravessando os mares do mundo completa 2 anos. E nessa data especial, a caminho de casa, os firmas chegam novamente ao Oceano Atlântico. O veleiro Aiçô dobra o Cabo da Boa Esperança, ponto divisório entre o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. O nome vem do século XV, quando os navegadores portugueses procuravam o caminho para as Índias. Eles tinham uma grande esperança. Quem dobrasse o cabo, enfrentando as tempestades, chegaria lá. Com o tempo bom, o Aiçô atraca na cidade do Cabo, África do Sul. A placa no cais indica, ainda faltam mais de 6.000 quilômetros até o litoral do Brasil. Espremida entre o mar e as montanhas, a cidade do Cabo lembra bastante o Rio de Janeiro. Legal, vamos subir lá em cima. Eles também têm um bondinho. E o pão de açúcar daqui se chama Table Mountain. Dá um friozinho da barriga, né, Ketchup? Essa montanha tem 1.086 metros, o dobro da altura do pão de açúcar. Em alguns pontos, as nuvens cobrem quase tudo. Que visual, hein? Procurando bem, dá até para encontrar o Aiçô quietinho lá embaixo. A família Sherman dá de cara com um nativo da Table Mountain. O nome dele é Rock Death, um bichinho que parece muito com um roedor, mas na verdade é parente distante dos elefantes. Hora de descer. Os mais corajosos dispensam um bondinho e descem pela encosta. E o Fredo só observa. Alguma coisa diz que ele gostou da ideia. Chegando lá embaixo, a primeira coisa que ele faz é procurar um instrutor. É garantido safe? Garantido safe. A montanha que Vilfredo escolhe para descer é menor. Mesmo assim, se cair, o tombo é grande. Mas Vilfredo desce direitinho e chega vibrando. Passeando de lancha pelo litoral, a família Sherman conhece um pouco mais das espécies que vivem na região. As focas e os tubarões brancos. Esse aí tem quase 4 metros. Próxima parada, uma criação de avestruzes, especialidade sul-africana. Ai,
Ai. Nossa, bichada dela. O couro do avestruz só perde em resistência para o do elefante. E por isso é tão caro. Uma bolsa simples custa R$2.400. $1.200 uma bolsa dessa. Tão resistente quanto o couro é o ovo do avestruz. Ele vai pisar em cima? Não creio. Ah, meu Deus. O passeio da família Sherman pela África do Sul não seria completo sem uma visita ao marco do Cabo da Boa Esperança. No caminho, eles encontram uma colônia de pinguins. Latitude de 34 e 21. Aqui é que separa os dois oceanos, o Índico do Atlântico. Puxa vida, que coisa bacana. Nós já estamos outra vez no Oceano Atlântico, Cat. O nosso oceano do Brasil, é. Já estamos outra vez no nosso oceano. Legal, né? Hora de seguir viagem. A aventura da família Sherman só termina em abril do ano que vem, na comemoração dos 500 anos do Brasil. E você acompanha tudo aqui no Fantástico. No século XX, o homem se apaixonou pelo automóvel, a ponto de alguns trocarem a cama pelo carro. Para fugir dos engarrafamentos, inventaram um carro-helicóptero. E até o carro-avião, no show do século. Está na hora daquela homenagem de todos os meses do Projeto Brasil 500 anos aos professores deste país. Tony Ramos. Boa noite. Dirce Ferreira. Dirce Ferreira Ivana. Este é o nome da nossa homenageada de novembro. Eu sou professora há 21 anos. Eu acho ela muito boa, maravilhosa. O meu filho tem sido. Muita gente, eu garanto, já teve uma professora como ela. Eu sou o tipo de professora que exige respeito, mas não sou autoritária. Daquelas que ninguém se esquece. Ela me ajudou muito. É a vida de uma criança que está na tua mão. Uma mulher severa, mas afetuosa, que consegue transformar violência em solidariedade. Gravando! Eu gosto de pegar, principalmente aquelas crianças que têm problemas, que são mais carentes. Já veio que eu não conseguia. No mais difícil, os que têm mais problemas. Porque aluno bom, qualquer um ensina. No ano passado eu já tinha reprovado 2 anos, eu brigava muito. O Ângelo era tido assim como um marginalzinho na escola. E o Alex também, porque eles viviam o tempo todo brigando. Ele não sentava nem o soco, aqui era rapidinho. Ele não queria dar soco, já fugia. Eu dava na cara que era você ia. Um monte de gente ficava falando que era ruim, eu falava que não era, daí todo ficava falando que era. Quando ele não aparece por motivo nenhum, ele não consegue aprender, não consegue nada, o que ele aparece? Pela violência. Aqui é um bairro pobre, né? A violência aqui é bastante. Então, a maioria das crianças, o que acontece? A família lá já não dá muita atenção, porque trabalha muito. Eu não posso ir nas reuniões, assim, quando chamam. O importante é que estou trabalhando, né? Eu não culpo o pai. Eles estão tão sobrecarregados que eles acham que a escola dá conta. Ela telefonou uma vez para mim. Disse assim, estava muito difícil com ele. Porque a escola não pode fazer tudo sozinha. O que é? O que nós precisamos? Sabedoria. Amor. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Você vai mostrando, valorizando a mínima coisa que ele faz. Resolva em seu caderno. Copia aqui, resolva. Se você eleva a autoestima dele, se você ensina que ele pode aprender, nossa, não 5, apaga e coloca 1 aí. Por que o Alex mudou? Mudou. Mudou muito. É que a professora disse que fez eu mudar. A professora disse que era pra mim vir aqui estudar na casa dele. É que na sala eu sou melhor em matemática, em tudo, sim. Daí ele era o péssimo, daí ele começou a vir aqui em casa. Daí ele começou agora a melhorar. Quando eu vejo o Ângelo com aqueles olhinhos brilhantes, você vê que transformou. Agora vamos fazer esse continho aqui. Eu tenho angústia. Que às vezes você luta e de repente você consegue até melhorar um aluno quando chega no outro ano, uma coisa que não deu sequência, a coisa volta.
Isso angustia. Eu tenho mais preocupação com o Ângelo, porque o Ângelo é mais impulsivo. O Alex pensa, o Ângelo não. Ele vai pela emoção. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Eu faço e eu acho que sempre poderia ter feito melhor. A festa dos 500 anos do descobrimento do Brasil já está iluminada pela tocha da paz e do conhecimento. A chama foi acesa onde viveram os primeiros habitantes da nossa terra, há quase 50 mil anos. Parque Nacional da Serra da Capivara, interior do Piauí. A pré-história cercada pela caatinga. Mas nem sempre foi assim. Durante milhões de anos, o vento e a chuva desenharam curvas e erosões. Mas as maiores surpresas surgiram no subsolo e nas cavernas do parque. Durante as escavações, os arqueólogos retiraram daqui toneladas de terra e pedras acumuladas ao longo dos milênios. A cada camada removida, eles achavam sinais mais antigos de presença humana. E os segredos da pré-história iam se revelando, até chegar à descoberta mais importante, vestígios de uma fogueira. Alguém aqui cozinhou e se protegeu do frio há 48 mil anos. As pedras usadas na fogueira estão no Museu do Parque. Relíquias protegidas como as ossadas de animais e homens que viviam aqui. Eram povos marcados pelo prazer da liberdade, pelo prazer da vida, que visavam não a materialidade, mas a parte espiritual. Povos que pintaram a própria história. Os desenhos retratam animais e o dia a dia das tribos há 12 mil anos. A gente pode ver que essa figura central seria a mulher, né? E pela forma como ela está, a barriga grande, né? Dá para entender que se tratava realmente de um parto. Mas ainda existem outros mistérios. Que caminhos esses homens percorreram até o interior do Piauí? E tem muito a ser feito, e muito a se descobrir. A chegada do homem não foi aqui, porque aqui ele teria que chegar de helicóptero. Ele veio por algum caminho marítimo. Agora, o berço dos primeiros habitantes da nossa terra vai iluminar as comemorações dos 500 anos do descobrimento do país. A tocha da paz e do conhecimento indígena foi acesa diante da Pedra Furada. O presidente Fernando Henrique Cardoso também viu a dança dos guerreiros do Xingu e uma apresentação dos curumins. Outras 2 tochas serão acesas, simbolizando os negros e os brancos. Mas a primeira, que representa os índios, pode acender também uma nova era de respeito para quem viveu esquecido nos últimos 500 anos. Em 1979, Uganda. Idi Amin Dada é derrubado. Ulisses vai à luta pela abertura política que atinge seu ponto culminante em 84 na campanha das diretas já. Fernando Sabino publica O Grande Mentecapto. Pai herói de Janete Claire, uma das maiores audiências da história. Glória Menezes, Tony Ramos, Paulo Otran, estreando em novela é Bruno Baldarati. Rita Lee, o sucesso do ano. A rainha do rock está numa fase triunfal. Por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. É um peixe, é um gesto. 1972. Nixon visita Pequim. É o fim do mal-estar entre a China e os Estados Unidos. Na festa do Oscar, Marlon Brando, Poderoso Chefão e Liza Minnelli Cabaré em Noite de Glória. Flamengo e Império Serrano campeões. Outra festa no Rio, terra de Tom Jobim, que acaba de compor esta obra-prima. Da manhã. São as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração. Adorei a terra. 19
1947 é um ano dourado para o teatro, o cinema e as artes plásticas. Surgem quase ao mesmo tempo o Teatro Brasileiro de Comédia, a Vera Cruz e o MASP. Em 47, o antigo tema do folclore nordestino é revitalizado por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira recebe um banho de poesia. E a Asa Branca torna-se um clássico. Braseiro que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. 1976. Isabelita Perón sofre golpe militar. O general Videla implanta a ditadura na Argentina. Elis é rainha do palco no show Falso Brilhante. Dona Flor, de Bruno Barreto, é fenômeno de bilheteria. E um requintado poeta de 67 anos queixa-se as rosas. E quem sabe sonhar nos teus sonhos, por fim. Às vezes você me... 1974. Nixon renuncia após o escândalo Watergate. Portugal faz a Revolução dos Cravos. No Brasil, de Médici é inaugurada a Ponte Rio-Niterói. Emerson Fittipaldi, campeão mundial de Fórmula 1. Milton Gonçalves, brilhante no filme A Rainha Diaba, de Antônio Carlos Fontoura. Raul Seixas ganha seu disco de ouro. Guita faz um sucesso beleza. Mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas. São 9 horas e 41 minutos, hora de Brasília. O Fantástico pergunta lá fora, quem vai passar o Réveillon no Brasil? E mais. A mulher que é paga para enxergar o futuro diz o que vai acontecer com você no próximo século. Mais espaço para o lazer, para a família. Já, já, aqui no Fantástico. Start, a 4ª Bienal Internacional de Arquitetura. Em São Paulo, as tendências, os materiais, os novos caminhos que unem beleza e funcionalidade. A festa de arte e espetáculo do Centro Cultural Dragão do Mar, em Fortaleza. Do Rio, Ana Kifuri leva ao palco mais um dos 7 pecados capitais, a gula. Start, nesta terça, 11 da noite. Oi, eu sou a Juliana Martinho Facioli, estou falando aqui de São Paulo e esse é o meu irmão. Meu nome é Bruno. A gente queria mandar um beijo para todo mundo e mandar um beijo pro pessoal do Colégio Rui Barbosa. Um beijão. Tchau. Eu acho que o mundo no futuro vai ser melhor, porque as pessoas estão vendo o que está acontecendo hoje no presente e eu acho que elas vão pensar cada vez mais para que possa fazer só as coisas certas. Eu acho que eu vou ter mais medo ainda dos roubos, dos assaltos que rondam por aí. Eu gostaria de conhecer o arquipélago de Fernando de Noronha e os lugares mais calmos que existirem. Eu acho que vou ser muito feliz, porque se eu for do jeito que eu sou hoje, quando criança, quando eu for adulta, eu também acho que se eu for do mesmo jeito, eu vou ser feliz. Tchau! O que vai acontecer com você no futuro? Uma pesquisa diz que seremos mais saudáveis, mais vaidosos e teremos até tempo para o ócio, tempo de sobra para curtir a vida. João Pedro! A mãe bem que se esforça para chamar o filho. Mamãe tá te esperando aqui no quarto pra brincar, vem! Mas o brinquedo de João Pedro é outro. Ele começou a mexer no computador do pai quando ainda mal sabia falar. Pegou gosto. Hoje, com apenas 3 anos, faz tudo sozinho. Está aprendendo a contar e a ler em inglês, brincando. A mãe, psicóloga, não deixa o menino passar o dia inteiro no computador, mas se impressiona com a evolução da criança.
Me dei conta que as crianças desta geração do João Pedro não vão precisar desenhar a letra para aprender a escrever. Eles vão conseguir escrever muito antes disso. O futuro não é um bicho de outro planeta, mas vai mudar a relação da criança com o mundo. Começar a ler aos 3 anos de idade. Ter um negócio próprio antes mesmo de ingressar na universidade. A rede mundial de computadores será a principal fonte na busca de empregos. São mudanças que ocorrerão em futuro próximo. É o que garante esta pesquisadora inglesa. A missão dessa socióloga é fazer pesquisas para empresas internacionais sobre as tendências para o futuro. Tudo vai ser diferente, explica Sarah Graham. No próximo século será possível viver até os 120 anos. E por isso muita gente só vai se aposentar depois dos 80. O retrato do futuro é no mínimo revolucionário. A pesquisa conclui que as gerações do próximo século se dedicarão a 3 ou até mais profissões. Aos 60 anos, muitas pessoas vão estar de olho numa nova carreira, um novo trabalho. Isso porque, de acordo com a pesquisa inglesa, vai sobrar tempo para o lazer e não vai faltar saúde depois dos 80. Beleza não será mais preocupação exclusiva da juventude. A pesquisa sobre o futuro aponta: homens e mulheres de idade avançada vão investir cada vez mais na estética. Você acha que no futuro a gente vai ver mais velhos nas academias de ginástica do que adolescentes? Por que não? Diz Sarah Graham. Mas os pesquisadores afirmam: uma vida com segurança vai depender de conhecimento e criatividade. Apostando na educação, a criança do século XXI terá o mundo a seus pés. Leite, Filipinas, terça-feira. Centenas de pessoas preparam uma rede de túneis e estocam alimentos porque acreditam que o mundo vai acabar em 2000. Elas acham que vai chover fogo na virada do ano. O Fantástico faz o teste na rua mais famosa do centro de Londres, a Oxford Street. Você passaria o Réveillon do ano 2000 no Brasil? Eu passaria, porque o Brasil tem grandes florestas, mas também grandes cidades. A música brasileira é uma maravilha. As praias são fantásticas, o clima é sempre bom. Eu iria para ver as cariocas. Cariocas, las chicas brasileiras. Brasil? O problema é que o clima é quente para mim. Não sei se iria, porque nunca vi uma foto do Brasil, não sei como é. Quero ir porque o Brasil tem a melhor seleção de futebol do mundo. Eu não iria. Quero ir porque falo um pouco de espanhol. Quero ver o sol, as praias, as mulheres. A gente não tem informações sobre o Brasil. Sim, porque gosto do futebol brasileiro, gosto de Ronaldo. Quero ir porque o clima e a música são bons. Eu ouvi falar que é caro no Brasil, mas quero ir. Para ver o carnaval. Eu iria, porque ele é que paga. Eu iria, mas é um país desconhecido. Não sei se iria, não tenho nenhuma informação sobre o Brasil. Eu iria para ver o sol. Tenho pouca informação, mas quero ir para ver o Pão de Açúcar. Quero ver Copacabana. Copacabana. Quero ir porque o brasileiro é um povo feliz. Placar final: 17 querem ir para o Brasil. 3 não sabem, 2 não iriam. Conclusão: o inglês tem simpatia pelo Brasil. O que falta é informação. Veja o que o telespectador botaria na cápsula do tempo. O Brasil de antigamente. Um urso de pelúcia.
o Carnaval da Bahia, a Carta Testamento de Getúlio Vargas, o Espírito da Verdade, uma praia, 2 morenas e um balde de água de coco. Eu guardaria meu primeiro amor. Você pediu, o Fantástico volta ao assunto. A chegada do verão detona a temporada do culto ao corpo. Já fiz diversas loucuras. Uma vez eu fiquei comendo só maçã e leite. Outra vez foi só arroz integral por uma semana. Nessa academia, um professor dá uma aula de ginástica aeróbica com movimento de artes marciais. Karatê, boxe, taekwondo. A maioria dos alunos é mulher. Segundo o professor, os homens preferem o corpo a corpo no tatame. A mulher quer aprender apenas os movimentos da luta marcial. Barriguinha pra dentro, pernas fortes. Elas se divertem. A aula de Taibo traz uma nova loucura de verão. Exercício físico ao som de música ao vivo. Um guitarrista e o DJ que pilota o toca-disco. A gente vem aqui para criar uma atmosfera, completar a aula, né? Não é um show nosso. Cláudio Roberto Oliveira Braga, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Rua São Pedro, 502, Cavador de Pacheco e São Gonçalo. Loucura de verão é você ser um homem maduro e dizer que as mulheres gostam de homens mais velhos e você ser careca e dizer que é dos carecas que elas gostam mais. Loucuras de verão por Cláudio Roberto. Até uma próxima oportunidade. Até loguinho. Dublês de cinema e televisão. Homens e mulheres de muita coragem. É preciso resistência e muito gosto pelo perigo no show do século. Em 1978, Madre Teresa de Calcutá impressiona o mundo por seu trabalho incessante pelos famintos, doentes e crianças da Índia. Hortência é campeoníssima no Sul-Americano de basquete. Clarice Lispector publica Um Sopro de Vida. E Milton Nascimento constrói um verdadeiro hino à garra e à força da mulher. 1970, ano em que a estrela de Van Lins começa a brilhar mais forte. Ele vem com luz própria e sentimentos puros, irônico, romântico, contestador. É do feitio dele ousar, abrir caminhos. Com ele virão letristas, poetas de percepção e alma. Suas canções serão ouvidas em diferentes línguas, em outros continentes. Ele será tão grande quanto os maiores de seu tempo. 1942, os aliados ampliam sua ofensiva contra os países do eixo. Estreia na Rádio Nacional o programa O Trem da Alegria, com o famoso trio de osso, Lamartine Babo, Yara Salles e Héber de Boscoli, todos magérrimos. O trio de ouro, Dalva de Oliveira, Heriberto Martins e Nilo Chagas, grava o maior sucesso do ano, Ave Maria no Morro. Já vive pertinho do céu. 1941, Hitler invade a União Soviética. Os japoneses atacam a base militar norte-americana de Pearl Harbor. Os Estados Unidos entram na guerra. Orson Welles lança Cidadão Kane.
Aliados para o que der e vier, americanos e brasileiros estão em lua de mel. É a política da boa vizinhança. Intelectuais como Érico Veríssimo visitam os Estados Unidos. A sensibilidade de Assis Valente capturou o momento e o transformou num samba delicioso. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os guerreiros, e nós queremos samba. Linda pastora. 1938. Orson Welles provoca terror e pânico nos Estados Unidos, transmitindo pelo rádio um suposto ataque marciano a Nova York. Lampião e Maria Bonita morrem numa emboscada na fazenda de Angicos, em Sergipe. Graciliano Ramos publica Vidas Secas. E o grande sucesso do carnaval é a Marcha As Pastorinhas de Noel Rosa e João de Barro, o Braguinha. Meu coração não se cansa de sempre te amar. São 9, quase 10 horas, hora de Brasília. Já já você confere. Quem será o maníaco que só ataca nos consultórios? E logo mais, o exemplo de dedicação, amor e força de pais que largaram tudo para se dedicar à causa dos filhos doentes. O Fantástico volta logo. Bom dia, Brasil. Reapresentação na Globo News, segunda a sexta, 9 e 5 da manhã. Los Angeles, Estados Unidos, sexta-feira. Perseguição e morte diante das câmeras. Um motorista fugia da polícia, mas a gasolina acabou. Quando ele saiu do carro segurando uma arma, foi morto a tiros e atacado pelo cão dos policiais. Medo nos consultórios. Um falso cliente faz ataques em série contra dentistas. O alerta se espalha entre os consultórios dentários do subúrbio do Rio. Há 3 meses, uma quadrilha ataca na cidade. Pareciam casos isolados. Este policial descobriu que a quadrilha já atacou pelo menos 20 vezes. É um casal, eles se aproveitaram que um paciente estava saindo e entraram. Fez a ficha com a minha secretária, deu nome falso, endereço falso, tudo falso. A polícia faz ronda tentando descobrir onde será o próximo ataque. Um casal se apresenta no consultório simulando um problema de dor de dente. Pedindo para fazer o orçamento e dizendo que ele, no caso, estava com dor de dente. A consulta começa com o exame de rotina. As dentistas chegaram a tirar raio-x e a fazer a ficha completa dos dentes. A maxila dele é para frente, é protuso. Dentuço? Mais ou menos isso, a maxila para frente, ele não chega a ser dentuço, a maxila é que é projetada para frente. Qual é a característica dele, pelo que a senhora conhece mais, que são os dentes? Ele tem um curativo no lateral superior direito, um curativo provavelmente de canal, segundo ele informou. Né? Tem falta de alguns molares também, fumante, né? Dá para sentir o cheiro do cigarro. E algumas cáries. Durante a consulta, a surpresa. O bandido saca a arma e anuncia o assalto. Ele falou, doutor, é um assalto. Quando eu terminei de fazer o orçamento, eu tirei o babador, levantei, então ele abriu a bolsa, tirou o revólver e falou, olha, isso aqui é um assalto, chama a sua secretária. Depois de render as duas, a dupla passa a revistar tudo. Pega dinheiro, cartões dos bancos e exige o número da senha. A mulher sai para retirar o dinheiro em caixas eletrônicos.
O homem fica com a dentista e a secretária como reféns. Mas nem todos os assaltos terminaram aí. Nesse momento é que começou o terror, o desespero para 7 mulheres, 5 dentistas e 2 secretárias, assistentes dos consultórios. O bandido mostrou sua face mais cruel. Ele não queria só roubar. Então ele me levou até uma outra sala, eu tirei a roupa, a parte de baixo, e deitei. E me estuprou. Essa outra dentista foi violentada junto com a secretária. Falou mais um monte de besteira, que eu não chorasse. Aí depois saiu de mim e pegou ela. Outra dentista ia ser estuprada, mas o bandido encontrou um absorvente dentro da bolsa. Desconfiou que eu estava menstruada e continuou me apalpando e falando: eu não faço nada com você, que eu não quero. Acredito eu que o filho achou que eu estava menstruada. Este é o retrato falado do estuprador. 1,80 m de altura, moreno de cabelo crespo, dentuço. A parceira dele é morena clara, de cabelos castanhos avermelhados, rosto redondo, usa dentadura. Os desenhos estão em publicações especializadas que circulam nos consultórios. Tudo para deter o homem que leva pânico às dentistas do Rio. Eu quero que ele seja preso, quero que ele seja... Porque não é possível ele continuar por aí fazendo o mal que ele está fazendo. Porque dinheiro a gente trabalha e consegue de novo, né? Mas o mal de dentro da gente, quando isso vai sair? Acho que nunca, né? Um jovem morre durante uma competição de karatê em Mogi das Cruzes, São Paulo. Alain Moreira da Silva tinha 15 anos. Ele participava do campeonato oficial da Federação Paulista de Karatê quando recebeu um golpe e caiu desmaiado. Foi um golpe na altura do rosto, mas não chegou a tocar o rosto, ele passou de raspão. Então ele já estava mais ou menos com o corpo inclinado para trás e aí foi quando ele caiu. Alain foi trazido para o Hospital das Clínicas de Mogi das Cruzes com parada cardíaca e durante 1 hora os médicos tentaram reanimá-lo. A família conta que Alain nunca reclamou de problemas de saúde, mas que ele estava muito ansioso com essa luta. Ele tinha passado mal, estava nervoso, tinha vomitado. Fazia 2 dias que ele não comia, não dormia direito, ele não estava bem. Não sei o que eu vou fazer agora sem meu irmão, ele era meu único irmão, único. O juiz auxiliar não acredita que o golpe tenha sido a causa da morte de Alain, porque a luta estava dentro das regras da federação. Foi feito radiografias, né? E não houve nenhuma lesão na cabeça, nenhum traumatismo. Ninguém sabe ainda o que provocou a parada cardíaca no rapaz. O corpo foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal e vai ser feita uma autópsia. 20 minutos antes de cair no tatame, Alain tinha vencido a primeira luta dele na competição. Agora o futebol com Léo Batista. Na manhã de terça-feira, o Palmeiras faz o jogo mais importante da sua história. O time paulista enfrenta o Manchester United da Inglaterra na decisão do Mundial Interclubes. A partida acontece em uma terra onde o velho e o novo convivem em harmonia. O Japão descobriu uma forma sadia de harmonizar a convivência entre os opostos. O moderno e o antigo dividem espaço sem problema. O Palmeiras veio ao Japão em busca do título do Mundial Interclubes. Veio inspirado na filosofia oriental. Um time que reúne em si o antigo e o novo, o velho e o jovem, opostos que tentam se completar. A experiência do meio-campozinho, de 32 anos. A juventude do companheiro Alex, 10 anos mais moço. Assim como César Sampaio, aos 31 anos, equilibra com sua serenidade a espontaneidade do zagueiro Roque Júnior, 23 anos, aparelho verde nos dentes. O Palmeiras é verde, né? Então vamos botar tudo verde. E fazer um bom jogo e, se Deus quiser, sair daqui com um bom resultado. Então não esqueça, a Rede Globo transmite Palmeiras e Manchester ao vivo às 8 horas da manhã de terça-feira, direto do Japão. Aqui no Brasil hoje, teve bola rolando na seletiva da Taça Libertadores. Em Campinas, jogaram Guarani e Cruzeiro. Rubens Cardoso abriu o placar para o Guarani. A
Alex Alves empatou para o Cruzeiro. Marcinho fez Guarani 2-1. E Luiz Fernando aumentou. Final Guarani 3, Cruzeiro 1. Os dois times voltam a jogar quarta-feira em Belo Horizonte. No clássico paranaense, Atlético e Coritiba, na Arena da Baixada. Kelly aproveita a sobra e faz Atlético 1-0. Leonardo recebe o lançamento, dá um chapéu no goleiro e marca um golaço para o Coritiba, 1-1. No segundo tempo, Reginaldo Araújo faz o gol da virada. Final Coritiba 2-1. O Atlético tinha vencido o primeiro jogo por 4-1 e vai enfrentar o Internacional na próxima fase da seletiva. Meio-dia, centro do Rio. Essa turma tem pouco tempo a perder. Ao chão! A aula é compacta. Ritmo puxado. 45 minutos de malhação. Enquanto um grupo faz exercícios aeróbicos, outro grupo pedala, spinning. Nesta academia, o professor argentino usa uma corda para animar as aulas. 4, 3, 2... Não tem descanso. Não para! Não para! Segura! Atenção, hein? Gente com problema no joelho ou na coluna não pode fazer esse exercício de pular corda. Grávida também não. O professor garante que o aluno perde de 500 a 700 calorias por aula. Eu quero ouvir um grito! Uhul! Mais forte! Uhul! Em 1959. Todo mundo se assusta. O som é estranho, meio torto, mas veio para ficar. Só privilegiados têm ouvido igual. O desafinado, pessoal, você vira negócio. Eu fiz uma canção para defender o sujeito não especializado. Se você disser que eu desafino amor, saiba que sem me provoque, no peito dos desafinados também bate um coração. Meu céu. 1941. A guerra chega ao Brasil pelo rádio. A Nacional põe no ar a primeira radionovela, Em Busca da Felicidade. Nasce a Atlântida, nossa fábrica de sonhos. O brasileiro está absolutamente deslumbrado com Hollywood. A moda é bigodinho Clark Gable. Todos sabem como foi a última festa de Judy Garland. E o sonho é ter um Cadillac como o de Fred Astaire. Mas também tem gente fazendo samba. Samba raiz, samba que vai ficar. Para o meu amor primeiro, vai dizer que ela é a razão dos meus anos. 1967. O médico sul-africano Christian Barnard faz o primeiro transplante de coração. Che Guevara é capturado e assassinado pelo exército boliviano. Glauber Rocha filma Terra em Transe, um marco no cinema novo. Plínio Marcos lança quase ao mesmo tempo Navalha na Carne e Dois Perdidos numa Noite Suja. Milton Nascimento compõe Travessia. E nem é meu este lugar. 1980. Verbo Alvença, com 35 anos, entra para a história. Morrem Nelson Rodrigues e Vinícius de Moraes, poetas geniais do cotidiano. O Papa vem nos visitar. O grande espetáculo, sem dúvida, é Elise César Camargo em Saudade do Brasil. E Chico homenageia um ídolo, Calvi. No dia em que te conheci, com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, me pintei, me pintei, me
1847. A princesa Elizabeth casa-se com o príncipe Philip da Grécia. As chinesas e argentinas conquistam o direito ao voto. A companhia do Sino Odilon vai de vento em popa e anuncia a contratação da vedete Mara Rubia para o próximo espetáculo Mulheres. Luz del Fuego escandaliza a sociedade conservadora, exibindo-se quase nua com uma jiboia viva. Dorival Caymmi compõe Marina. De lá pra cá, são 52 anos de sucesso. É bonita, com o que Deus me deu. São 10 horas e 19 minutos aqui no Brasil. Vamos agora a um pequeno intervalo e depois você confere. Uma estrela dentro de casa. O dia em que Xuxa recebeu a visita de Mariah Carey. E ainda hoje, Roberto Carlos solta a voz na única música inédita que ele vai lançar neste fim de ano. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. O Fantástico volta num instante. O Congresso renovou a medida provisória das mensalidades escolares com algumas novidades que levantaram discussão. As escolas particulares, agora, podem cancelar os contratos dos alunos que estejam há mais de 90 dias com atraso. Mas juristas acham que não é bem assim. Da mesma forma, não ficou claro se as mensalidades só podem ser reajustadas uma vez por ano ou não. O Espaço Aberto vai trazer todos os lados envolvidos para esclarecer esses e outros assuntos do relacionamento entre pais e escolas particulares neste fim de ano letivo. E você pode mandar suas dúvidas via internet para o www.redeglobo.com.br/Globo News. Meu nome é Sátiro Coutinho, tenho 47 anos, moro no Rio de Janeiro, estou desempregado há 1 ano. Eu queria mandar um recado para os empregadores deste país que teimam em excluir quem tem mais de 40 anos. Isto, senhores, é um preconceito covarde e cruel, com quem já deu muito de si e ainda tem muito para dar. Pensem bem no que vocês estão fazendo. Obrigado. Em setembro de 97, um terremoto sacudiu a Itália e destruiu um patrimônio da humanidade, a Basílica de Assis. Ano passado, eu estive lá, acompanhando a montagem do quebra-cabeça em que se transformou a recuperação da igreja, que hoje, enfim, foi reaberta aos fiéis. O governo italiano cumpriu a promessa, reabriu a Basílica antes do ano que vem, quando se comemora o grande jubileu da Igreja Católica, os 2000 anos do nascimento de Jesus Cristo. Mas os fiéis encontraram uma reconstrução incompleta. Ainda há muito trabalho a ser feito até que tudo fique como antes. Quando o pior terremoto aconteceu, 5 pessoas estavam dentro da Basílica, justamente avaliando os danos provocados pelos primeiros tremores. 4 morreram na hora, 2 monges e 2 restauradores. Sérgio Fusetti conseguiu escapar. Foi tudo muito rápido. Se eles tivessem olhado para cima, como eu fiz quando estava ao lado do altar e vi o teto começar a cair, a verdade é que minha hora não tinha chegado. Ele viu os colegas tentarem sair. Eles andaram na direção da porta que estava aberta. Eu podia ver enquanto tudo desabava. Pinturas com mais de 700 anos ficaram em pedaços pelo chão. Os vitrais, inacreditavelmente, permaneceram intactos. No ano passado, quando eu estive em Assis, encontrei um brasileiro trabalhando na restauração da Basílica. A satisfação maior seria quando você consegue encontrar um pedaço do afresco e colocar juntos, e você vê que devagar, devagar vai se formando a figura de novo. Nem todos os afrescos foram recolocados nas paredes.
Alguns deles, pintados por Giotto, um dos mestres da Renascença, são considerados de enorme importância para a história da arte. A estrutura da Basílica, construída no século XIII, foi toda reforçada. Os engenheiros garantem, agora, ela é a prova de terremotos. Que não era a minha igreja ou a igreja do padre que cuidava dela, era a igreja de São Francisco, que é amada por pessoas de todo o mundo, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista artístico. Então, nós tínhamos razões mais do que suficientes para abri-la antes do ano 2000. Jundiaí, São Paulo, procurado por fiéis que queriam uma bênção e sem os instrumentos necessários para isso, Padre Marcelo Rossi não pensou duas vezes. Pegou um balde d'água e deu um banho nos fiéis. São 11 da noite e a estudante Alessandra ainda não saiu da piscina. Ela gasta 3 horas e meia por dia com exercícios físicos. Bicicleta, aparelhos de musculação para os braços, pernas, halteres. O namorado de Alessandra já reclamou, mas ela não pensa em outra coisa. Projeto Verão 2000. O ritmo de atividades nas academias aumenta com a proximidade do verão. Para garantir mais disposição, há quem apele para suplementos alimentares. A creatina é a preferida. Meu pai, até quando eu tomei, tomou um susto. Tipo, você tá tomando bomba, achou que fosse bomba, alguma coisa do tipo. A modelo Vanessa de Oliveira também usa compostos alimentares. Mas só de vez em quando, porque eu gosto de estar assim no meu estado normal. Já tomei creatina algumas vezes, não me senti bem, senti um pouco de enjoo. A creatina é usada por atletas para aumentar a força muscular, mas os médicos advertem. Para que não seja loucura, deve ser acompanhada por uma pessoa competente. A creatina tem que ser tomada em doses adequadas. Corpo com tudo em cima, só com exercício físico diário. Vai! Vai! Aê, continua, hein? E começam as semifinais do Campeonato Brasileiro. Em Belo Horizonte, festa da torcida atleticana. Mais um domingo de jogão no Mineirão. Mais um domingo de Atlético e do artilheiro Guilherme. Contra o Vitória, ele marcou mais 2 gols e chegou a 22 no campeonato, se igualando a Alex Alves do Cruzeiro na artilharia do brasileiro. São 76 mil vozes cantando. 3 minutos de jogo. Ronildo cruza e Guilherme faz 1-0. Gol! O primeiro tempo se desenrola num sufoco. Pressão dá resultado com a repetição dos ataques pela esquerda. Repare no segundo gol. Ronildo cruza e Guilherme de cabeça marca pela 22ª vez no campeonato. O terceiro gol parece uma repetição. De novo a bola sai do pé de Ronildo. E agora é Belete quem marca 3-0. No segundo tempo, Guilherme, por pouco, não aumenta o placar, num chute em cima de Fábio Costa. O Vitória de Cerezo também conhece a força do artilheiro, que é a sensação do Brasileirão aos domingos. É domingo de Guilherme, é show de Guilherme? Espero que sim, espero que voltemos aqui para disputar a final. O time do Atlético Mineiro está sendo fantástico. Daqui a pouco o Léo Batista volta com o jogão no Morumbi, Corinthians e São Paulo. Devidamente decorada para o Natal, a casa de Xuxa, no Rio, recebeu hoje a visita de uma estrela da música internacional, Mariah Carey. Mariah Carey está visitando o Brasil, mas uma visita tão rápida que ela chegou hoje no domingo e vai embora depois de amanhã. Mas é claro, ela não ia deixar de vir aqui ao Rio de Janeiro e não visitar a Xuxa. Ela vai pegar sua casa numa época especial que está toda decorada para a árvore de Natal. Vocês já deram uma volta por aqui? Não deu pra gente ver tudo, né? Porque tinha que subir muita coisa também. Mas parece que ela já ficou com vontade de cair na piscina. Ficou, porque eu fui falar pra ela que a piscina ainda tinha água quentinha pra Sasha. Ela, eu posso ir também? Eu falei, ok, né?
but I appreciate that very much. E a Mariah agradece a oportunidade de estar aqui, ver na casa dela, apresentar a casa dela inteira, mostrar inclusive a árvore de Natal. Mas você me disse que a árvore de Natal é toda animada. O meu preferido é esse, gente, olha só. That's her favorite one. This is like a big collection of pictures of Sasha. Essa é uma grande coleção de fotos. A Sasha aqui amamentando, ela devia ter uns 2 meses. Aqui ela tinha algumas semanas. Yeah, my mother almost named me Sasha. That was almost my name. Na verdade, o que aconteceu aqui é uma troca de nomes, porque ela ficou fascinada que a mãe dela pensou em chamá-la de Sasha. Mas aí, por causa de uma outra música, chamou de Mariah. E a Xuxa estava contando. E eu brinco de chamar a Sasha de Sasha Maria. Eu falei, hoje você vai conhecer uma pessoa que quando chegar perto dela, você tem que dizer, o meu nome é Sasha Mariah. Se você for ensinar para ela uma palavra que você gostaria que ela gravasse em português na cabeça dela, na memória dela, qual você ensinaria? Can I touch two? Ela quer ensinar 2 palavras em português para ela. One is saudade. That is not the same than miss somebody. Saudade, you can, you know, and carinho. 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 Okay, carinho. And the other one is? Saudade. 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 Very good. That's a good start. É um bom começo. I'm trying. A visita continua agora? Valeu, vamos lá. Obrigado. Thank you so much, Mariah. Thank you. Obrigado. Obrigado. That's it. Thank you. Thank you. Thank And you. have a nice evening. Yes, and Merry São 10 horas e 33, quase 34 minutos. Já já você vai saber. Por que estes 3 homens se transformaram em pais heróis? A emocionante história de filhos que mudaram para sempre a vida dos pais. Daqui a pouco, depois dos comerciais. A Globo News na internet. Digite www.redeglobo.com.br/Globo News. Quem está fora do país, acessa a programação ao vivo em tempo real. Ô, Liane, deixa eu te falar. Arruma um trem aí, viu? Que eu tô chegando aí dia 25 de dezembro, tá? Tchau, aqui é o André de Uberlândia, Minas Gerais. Tchau. Uma notícia ruim, uma boa e outra nem tanto. As novidades da medicina na semana. Um estudo indica que quem bebe mais de 3 xícaras de chá por dia tem mais chance de desenvolver câncer na bexiga. Mulheres grávidas, cuidado. Até 2 cafezinhos por dia, tudo bem. Mas a partir de 5 doses, o risco de sofrer um aborto espontâneo dobra. E uma boa notícia para os homens. Ao contrário do que algumas pesquisas apontavam, a vasectomia não aumenta o risco de câncer na próstata. Renúncia, dedicação, entrega. Você vai conhecer agora a aventura de pais que mudaram de vida. Todos eles viveram dramas parecidos. Uma bela casa, um filho saudável, sucesso profissional. A vida de Robert e Lina Jones parecia perfeita. Para completar a felicidade, decidiram ter outro filho. Há 2 anos, nasceu Andrew. Nunca me esquecerei daquele dia. Foi o mais difícil da minha vida. Andrew nasceu com uma doença grave, fibrose cística. A fibrose cística ataca os pulmões e o intestino. O bebê não consegue digerir a comida, mal consegue respirar. Fica sensível a infecções. Pode morrer por asfixia. 6 horas após o nascimento, Andrew estava numa mesa de operação. Até hoje, a lembrança faz Lina sofrer. Em algum momento, faltou oxigênio para alimentar o cérebro dele. Andrew ficou cego. Os médicos disseram que ele nunca ia andar, falar, comer sozinho ou mesmo conseguir sentar-se. E Robert foi demitido do emprego. O casal então tomou uma decisão difícil. Lina continuaria trabalhando e sustentaria a família. Robert ficaria em casa cuidando de Andrew e de Bob, o filho mais velho. Ele fez cursos, passou a ler tudo sobre a doença de Andrew. De hoje em diante, o objetivo da minha vida vai ser melhorar as condições do meu filho. Golden Crack.
famoso, rico. O filho dele, que tinha nascido com saúde, há 3 anos parou de falar. Não se mexia. Não respondia quando era chamado. Era autismo, um distúrbio neurológico que afeta a capacidade de comunicação. É como se a criança estivesse isolada do mundo numa bolha de silêncio. O astro de futebol criou uma fundação para ajudar outras vítimas do autismo. Usa a fama para levantar dinheiro para pesquisas. O brasileiro Alcir da Silva também criou uma fundação, a ICLA Foundation, que funciona neste hospital de Nova York. Contactamos o hospital e... Alcir ajuda famílias brasileiras e hispânicas a encontrar doadores de medula óssea nos Estados Unidos. A fundação nasceu da dor e do drama da filha dele, Igla. Alagoas, 1989. Igla, de 11 anos, é uma menina alegre, carinhosa, feliz. A personalidade dela começa a mudar. Igla chora muito, sente dores. Depois de muitos exames, o diagnóstico frio do médico. Então ele simplesmente disse, olha, você não pode fazer mais nada. Se você quiser levar para a China, vocês vão gastar muito dinheiro, mas essa doença vai tirar a vida de sua filha no máximo 2 ou 3 anos. Igla tinha leucemia. E aí foi nesse momento que eu prometi a mim mesmo que daria a ela uma chance de sobreviver. A salvação seria um transplante de medula. No Brasil, a família não encontrou doador. A última esperança era ir para os Estados Unidos, onde existe um banco de doadores com milhares de nomes. Em Alagoas, Alcir era engenheiro químico bem-sucedido. Ganhava muito dinheiro. Eu tive que realmente encerrar minha carreira profissional e começar um trabalho para o qual eu não fui orientado, como eu fui como químico, passei 4 anos na faculdade. Ia fazer um trabalho que ia depender exclusivamente da minha dedicação e do apoio da minha família. A família chegou em outubro de 89. Os meses passam. O pai é chamado pela médica. Fica sabendo que nem nos Estados Unidos havia doador. Gente loura de olho azul não era compatível com a brasileira. Eu estava, pela segunda vez, recebendo uma pena de morte da minha filha. Eu saí do hospital e fui. E fui a uma igreja próxima, mas eu fui para a igreja não para rezar. Foi o único local que eu encontrei para ficar sentado, pensando o que eu ia fazer. Alcir iniciou uma campanha por todos os Estados Unidos. Encontrou 2 doadores. Igla foi internada para fazer a cirurgia. Ela estava resfriada. E essa gripe se transformou em uma pneumociste, afetou os pulmões, ela teve uma retenção de líquido, obviamente veio afetar também o coração, e em 2 semanas ela faleceu, sem nenhuma chance de receber transplante. A morte da filha inspirou o pai a ajudar outros pais. Aquele ano de busca por um doador para a ICLA acabou revelando outros doadores, compatíveis com gente morena, mulata, negra. Doadores que poderiam salvar outras vidas, desde que alguém fizesse a ligação. Esta passou a ser a missão de Alcir. Nos arquivos da Fundação, 4.500 doadores. A ajuda vai desde pegar os pais no aeroporto, acompanhar testes e dar orientação, até brigar com médicos e hospitais quando Alcir acha que eles estão enganados. E aí eu digo, eu quero falar com sua médica agora mesmo. Para a família de Andrew, a luta dura 24 horas por dia. São massagens para limpar os pulmões de Andrew, remédios, alimentação, terapia ocupacional e fisioterapia 2 vezes por semana. 2 anos depois, Andrew se vira sozinho. Fica em pé com a ajuda deste aparelho.
reconhece cada voz na família. Quando o irmão canta, fica feliz, sorri. And all of a sudden he touched my face for the first time. Há poucos dias, ele fez um carinho no meu rosto pela primeira vez. Foi uma sensação incrível. Nos meus sonhos, um dia, ele ainda vai jogar futebol comigo, diz o pai. As much as he has changed our lives, por mais que ele tenha mudado nossas vidas, eu hoje não saberia viver sem ele. Se o Alvinegro Mineiro fez a festa hoje contra o Vitória, na outra semifinal foi o Corinthians, o Alvinegro Paulista, quem brilhou. No Morumbi contra o São Paulo, o Timão se deu bem. E Dida foi o herói de um jogão cheio de gols. Frente a frente, os dois melhores ataques do campeonato. Tinha tudo para ser um clássico de muitos gols. E foi. Nenê marcou o primeiro para o Corinthians. A resposta foi de Raí. Teve a réplica de Ricardinho. E a tréplica de Edmilson. O pênalti de Wilson e Edilson colocou o Corinthians de novo em vantagem. Marcelinho. Num jogo de tantos gols, a torcida do Corinthians festejou um goleiro, que hoje é conhecido como o maior pegador de pênaltis do país. Dida, 1,95 m de talento, agilidade e reflexo. Ele fez Raí ter sua noite de Palermo, o artilheiro argentino dos pênaltis perdidos. Primeiro, o voo rasante no canto esquerdo. Depois, como se fosse de mola, o salto preciso no canto direito. O Corinthians festejou como se fosse o gol da vitória. O joelho, cortado pela chuteira de Raí, impediu que Dida ficasse até o fim. Tá doendo, não posso dobrar muito o joelho, não. O herói sangrou. Prova de que Dida, apesar de muitos duvidarem, é mesmo de carne e osso. Aí, galera do Fantástico, a turma vascaína espera que o misterioso Mr. M volte e faça desaparecer de São Januário o Romário. Marcelo Câmara, Bairro Araújo, Rio de Janeiro. São 10 horas e 50 minutos e depois dos comerciais... Toda a emoção de Roberto Carlos, um novo canto de fé do rei. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. O Fantástico volta já, com as últimas notícias do domingo no Brasil e no mundo. São quase 3 décadas de carreira. Ele começou a dedilhar o piano aos 5 anos de idade. O consagrado pianista carioca Arnaldo Cohen vive em Londres. Um músico brasileiro com renome internacional. Eu sempre tive muitos sonhos de desenvolver projetos na área social, usando a música sempre. Milênio, com William Vahr, nesta segunda, 11 da noite. Forquilinha, Santa Catarina, quarta-feira. Um tornado que até parece aqueles lá da Flórida é filmado por um cinegrafista amador. 8 pessoas ficaram feridas e casas foram destruídas. Antes que o rei cante em primeira mão a nova música que fez para Nossa Senhora, vamos pensar rapidinho no programa de domingo que vem? Sobre qual desses assuntos mostrados no Fantástico de hoje você quer saber mais? Febre de consumo no Natal? Disque 0800 70 90 81. Previsões sobre como vai ser a nossa vida prática no futuro? O número é 0800 70 90 82.
Mas, se você prefere uma nova reportagem sobre pais que mudam de vida para cuidar dos filhos, aí o número é 0800 70 90 83. Ligue rapidinho, é de graça. Um rei aflito. Roberto Carlos, que vive um drama familiar, os problemas de saúde da mulher Maria Rita, compõe uma nova música para falar de fé. E agora as últimas notícias do Fantástico. O empresário Chiquinho Scarpa é preso, acusado de dar tiros dentro da mansão onde mora em São Paulo. Policiais apreenderam no local 3 armas, munição e tábuas usadas como alvo. Scarpa foi indiciado por disparo de arma de fogo em lugar impróprio e liberado depois de pagar a fiança de R$200. 2 policiais civis são presos em flagrante em São Paulo com um caminhão roubado. Policiais rodoviários suspeitaram da carreta carregada de carne, porque ela estava sendo escoltada por um carro da Polícia Civil. Checaram a placa e descobriram o roubo. O policial que dirigiu o caminhão e o investigador que estava no carro da delegacia estão presos. Um acidente com 3 ônibus de romeiros deixa 1 morto e 33 feridos na Via Dutra, perto de Resende, no estado do Rio. Os romeiros voltavam de uma missa do padre Marcelo Rossi, em Aparecida, São Paulo. Susto em um torneio de parapente em Rio Claro, estado do Rio. O piloto Reginaldo Bezerra da Silva foi surpreendido por uma rajada de vento forte e caiu de uma altura de 15 metros. Ele fraturou a bacia e o braço esquerdo, mas passa bem. Muita festa no aeroporto Tom Jobim, no Rio, para receber os bicampeões mundiais de futebol na categoria até 17 anos. Os meninos retribuíram o carinho exibindo as medalhas e o troféu conquistados na Nova Zelândia. 2 milhões de uruguaios escolheram hoje um novo presidente da República. Os primeiros votos apurados dão vantagem a Jorge Batlle, do Partido Colorado, sobre o... Tensão na Espanha. O grupo terrorista ETA anunciou o fim do cessar-fogo que já durava 14 meses e prometeu retomar os violentos ataques ao governo espanhol.
O ETA quer conquistar a independência do País Basco. O grupo já matou mais de 800 pessoas desde 68 e informou que a trégua termina no dia 3 de dezembro. Enquanto isso, na Irlanda do Norte, um domingo de missas por um futuro sem terrorismo. Os partidos protestantes e católicos aceitaram formar juntos um governo com autonomia para a Irlanda do Norte. Bom mesmo está em Paris. A avenida mais famosa, a Champs-Élysées, acaba de inaugurar a decoração de Natal. Até as árvores foram embrulhadas para presente. E sabe o que deu na pesquisa? Pais dedicados que mudam suas vidas para cuidar dos filhos com 45,4% das ligações. Então fica combinado, domingo a gente volta ao assunto. E se você tem alguma informação, quer participar ou simplesmente mandar um recado, uma mensagem, ligue para o Fantástico. A ligação é gratuita e amanhã, de 8 da noite às 10 da noite, estaremos gravando os primeiros 1000 telefonemas. Ligue, participe. O Show da Vida agradece e tenha um excelente fim de domingo. Até domingo que vem, uma ótima semana. Tchau.